O que você conhece sobre a arte na Coreia? Talvez não muito, mas eu tenho certeza que sobre o norte você sabe ainda menos. Se inscreve aí, bora lá. Para começar, eu queria agradecer ao Centro de Estudos da Política Songun e o Lucas Rubio por ter me ajudado com o material para esse vídeo. A República Popular Democrática da Coreia abertamente contesta o uso do nome Coreia do Norte para se referir a eles. Então, ao longo do vídeo eu vou usar Coreia ou Coreia Popular para me referir ao país porque são os nomes preferíveis. Caso eu queira falar do Sul, eu vou falar especificamente Coreia do Sul, já que eles não têm esse problema. A Península Coreana tem uma história muito antiga e historicamente muito próxima da China. E na China, muito tempo atrás, surgiu uma forma de arte que ficou genericamente conhecida como pintura oriental. Ela se difundiu por vários países da Ásia e foi se moldando e se adaptando em cada país por onde ela passou. Tradicionalmente, esse tipo de pintura é feita com tinta à base de fuligem e água sobre papel de arroz. Papel de arroz que, nesse caso, não é feito de arroz e sim de casca de amoreira. Então, se eu falar papel de amoreira ou papel de arroz, eu tô falando da mesma coisa. Esteticamente, essa tinta parece muito aquarela ou nanquim, ela é muito aguada. Em cada país que essa pintura se desenvolveu, ela recebeu seu próprio nome, normalmente sendo, que nesses exemplos daqui, traduzido literalmente como pintura do país. Na Coreia não foi diferente. Choson-ha, pintura coreana. A gente vai dar um salto no tempo, mas a gente vai retomar esse nome daqui a pouco, então guardem ele. Como eu falei antes, a história da Coreia é muito longa, então a gente tem que escolher um foco. E o da vez vai ser a Coreia de hoje em dia, que a gente conhece e que surgiu lá pro final dos anos 40. Período em que, com o final da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho Soviético vai se aliar aos guerrilheiros coreanos para expulsar os japoneses que estavam ali colonizando e brutalmente massacrando o povo coreano há décadas. As tropas soviéticas permaneceram no país de 1945 até 1948. Nesse período, vários jovens coreanos viajaram para a União Soviética e estudaram várias coisas diferentes, inclusive arte. Aqueles que estavam lutando pela libertação da Coreia tinham um posicionamento ideológico muito claro. Assim como a maioria dos movimentos de libertação e de independência no período, eles eram muito próximos ideologicamente da União Soviética. Com medo dessa aliança que estava acontecendo em um território bastante estratégico, os Estados Unidos vão depositar tropas no sul, com um papinho de que era para libertar o sul enquanto vocês libertam o norte, mas a real é que eles só queriam impedir que a revolução espalhasse por todo o país. Também em 1948, o ano que os soviéticos vão deixar a península, os Estados Unidos, que governavam o sul militarmente, vão fundar ali seu estado fantoche, que é a Coreia do Sul. Em resposta a isso, o pessoal do norte, que queria um país unificado, vai fundar a República Popular Democrática da Coreia, afirmando que o sul estava sendo ocupado, se posicionando firmemente contra essa ocupação. Isso vai culminar na famosa Guerra da Coreia, em que o norte vai receber um apoio bem limitado da União Soviética e da recém-fundada República Popular da China. No norte, esse evento é conhecido como Guerra de Libertação Nacional. Não foi uma guerra entre duas Coreias diferentes, e sim uma guerra entre a Coreia e aqueles que ocupavam e até hoje ocupam o sul do país. Foi uma guerra entre a Coreia e os Estados Unidos, em que os coreanos se veem como vitoriosos. Porque se um lobo tenta matar um coelho que é muito menor e mais fraco, e o lobo não consegue, é o coelho quem venceu essa batalha. A guerra termina em 1953, e a influência da União Soviética ali, apesar de existir, não era tão grande assim. Os coreanos sempre tiveram uma forte noção de autonomia, e mesmo tendo sim proximidades políticas e econômicas, eles nunca foram um estado satélite da União Soviética que nem a maioria dos países da Europa Oriental, por exemplo. Essa proximidade, que é sobretudo geográfica também, possibilitou que os coreanos absorvessem muitos elementos da arte soviética, tanto o realismo socialista quanto as ideias de pinturas em larga escala, pinturas panorâmicas. Além disso, eles também importaram alguns materiais, tipo bustos para estudo. Nesse período, o pintor Varlam Pen, nascido na Rússia, mas filho de coreanos expatriados, vai para Pyongyang e não só dá aula na Faculdade de Artes de Pyongyang, como vira reitor de lá durante os 15 meses que ele passou. Ele era muito dedicado em desenvolver o ensino de arte na Coreia, e os métodos dele, como estudo intensivo de modelo vivo, são até hoje base pedagógica no ensino de arte no país. Com a morte do Stalin em 1956, o então líder soviético Nikita Khrushchev vai começar um processo de desestalinização da União Soviética. Isso dividiu os movimentos, organizações e países socialistas entre aqueles que eram pró ou contra as ações do Khrushchev. Na Coreia não é diferente. Existe uma tentativa de desestabilizar a figura do líder Kim Il-sung
Só que isso não vai dar certo. E a resposta do país a isso vai ser se afastar um pouco do bloco socialista e focar na sua autossuficiência. É aí que vai surgir a filosofia Juche, que pode ser resumida como ser mestre de seu próprio destino, depender só de si mesmo. O impacto dessa filosofia na arte vai ser muito grande, porque os artistas vão também querer buscar uma arte própria, querer acabar com a influência soviética na sua produção. Eles vão inclusive acabar com os bustos trazidos da Rússia, que tinham fisionomias caucasianas, e produzir os seus próprios bustos com fisionomias coreanas. Estilisticamente, a tendência continuou sendo o realismo socialista. Só que a partir do Juche, os artistas vão buscar criar a sua própria versão dele. A arte produzida na Coreia, então, vai retomar o Choson-hwa que eu mencionei mais cedo e vai criar um realismo socialista único partindo da técnica do Choson-hwa. Essa mudança dentro do movimento só é possível porque o realismo socialista em específico não propõe nada técnico, ele propõe algo muito mais temático. Caso queiram entender um pouco melhor, eu tenho um vídeo sobre o realismo socialista e outro em que eu comento um pouco sobre como ele se manifestou na China. A principal diferença desse Choson-hwa pro antigo é que agora muita cor vai ser utilizada. Cores calorosas, vivas e brilhantes. Uma figura muito importante para o desenvolvimento das artes na Coreia Popular foi o Kim Jong-il, mesmo antes de chegar no poder. No começo da década de 70, ele impulsionou a fundação do estúdio de arte Mansudae, isso ainda no governo do Kim Il-sung. O Mansudae é atualmente o maior coletivo de arte do mundo e a maior instituição estatal de arte. Pensando em como a arte coreana é atualmente, a gente tem que pontuar e desmentir algumas coisas. Tematicamente, as produções vão representar o povo, o trabalho e o cotidiano. Muito se comenta sobre soar estranho e falso que é representado ali, cenas montadas e felizes até demais. Sobre isso, o autor sul-coreano Bae Jae-moon vai dizer o seguinte: é um mundo de fantasia ou utópico que os artistas norte-coreanos desejam retratar? Talvez. A glorificação ostensiva da vida cotidiana das pessoas é, em parte, um reflexo da política, mas também revela a complexidade mais profunda da norma filosófica da sociedade. Os ideais ainda prevalecentes do confucionismo ditam o desejo de manter o decoro, o respeito e a dignidade em todas as situações. A presença do confucionismo na cultura contemporânea é uma das principais fontes da ironia que faz da arte norte-coreana um mistério no contexto da propaganda. Dizem também que a arte tem que ser obrigatoriamente de propaganda e que os artistas têm que fazer só o que o governo quer e deixa. Mas isso também é falso. Esse mesmo autor que eu mencionei agora, ele foi para a Coreia Popular várias vezes e teve contato com vários artistas que produziam coisas diferentes. Tem muitas cenas de paisagem e algumas pessoas ainda pintam Choson-hwa moda antiga, isso inclusive dentro de instituições estatais. E para quem quiser questionar o fato deles serem tão apegados à técnica do Choson-hwa, isso é predominante na Coreia há séculos, não é como se isso fosse uma coisa de agora. E além disso, isso não é nada ortodoxo, tem artista que vai usar tinta acrílica e vai chamar de Choson-hwa mesmo assim. Então uma técnica que é muito abrangente também, elas nem sempre são tão parecidas. A professora doutora Kang Sun-hye, que é pesquisadora no Museu Nacional Choson em Pyongyang, diz que as 3 características que definem o Choson-hwa são o poder, a beleza e a sofisticação, enquanto os 3 aspectos técnicos definidores são a clareza, concisão e a delicadeza. A maioria dos artistas é membro de instituições estatais, se dedicando integralmente à arte. Isso proporcionou uma técnica exímia, principalmente se a gente leva em conta que são tintas muito aguadas, então não dá pra você errar e pintar por cima, o que você fez fica ali. Por isso é sempre feito um enorme rascunho em carvão antes da pintura final ser colocada na tela. Além disso, os papéis de amoreira usados têm uma absorção muito rápida. Isso faz com que, quando você sabe manusear bem a tinta e a água, os resultados sejam muito satisfatórios e muito poéticos. Outro fator marcante da arte coreana é que as telas são, com frequência, feitas coletivamente. Grupos relativamente grandes de artistas se juntam para fazer uma única tela. Por isso é tão comum a gente ver telas muito grandes, de 4, 5 até 6 metros de comprimento. O foco desse vídeo são as pinturas e as produções visuais que a gente normalmente não vê. Mas falando da Coreia Popular, a gente não pode deixar de mencionar os inúmeros monumentos e estátuas que tem por todo o país. A ideia de guardar e celebrar a memória por meio da arte é muito presente e, ao contrário do que muita gente pensa, isso não se limita de forma alguma à figura dos líderes. Um bom exemplo disso é o cemitério de mártires em Pyongyang, que tem uma estátua para cada um que morreu durante a Guerra de Libertação e está enterrado ali. Também existem alguns monumentos em homenagem à ideia Juche, sempre representando os trabalhadores e o símbolo dessa filosofia, que é a foice, o martelo e o pincel. O país também é muito conhecido pela sua arquitetura, que é bem diferente do resto do mundo. O estudo de arte Mansudae, que eu mencionei mais cedo, tem um projeto ultramarino em que eles fazem várias produções, tanto arquitetônicas quanto artísticas, para vários países do mundo. Alguns exemplos de países que receberam obras coreanas são Moçambique, Angola, Benin, Botsuana, Zimbábue, Etiópia, República Democrática do Congo e Namíbia. Enfim,
A tão demonizada República Popular Democrática da Coreia é talvez o país que mais valoriza a arte no mundo. Concordando ou não com seu governo, não dá pra negar que o incentivo à arte ali é colossal. Eles não só entendem que a arte é necessária para o bem-estar de um povo, como eles exportam isso. O internacionalismo coreano é admirável. Saber que não basta só o trabalho para desenvolver um país é o que possibilitou a Coreia hoje em dia ser um país completamente autossuficiente. E isso é a ideia de Juche. Entre a foice e o martelo, quem tá no meio é o pincel. Eu sou o Kobe e eu espero que vocês tenham gostado.